Será que é depressão ou tristeza por algum quadro da vida? Algum evento que aconteceu, uma perda, uma frustração, um término, um luto? Qual é a diferença entre depressão e tristeza? Nesse vídeo eu trouxe algumas delas. Acompanhe! Eu sou Laura Matos, psicóloga, e no vídeo de hoje eu trouxe algumas diferenças entre depressão e tristeza. A depressão é uma doença comum e séria que afeta negativamente como as pessoas se sentem, como elas pensam e como elas agem. Contudo, felizmente tem tratamento. O tratamento depressivo é muito diferente da tristeza. E para avaliar um quadro depressivo é importante fazer uma análise da história de vida da pessoa, a parte genética, a parte hormonal, assim como o estilo de vida dela. Existem 4 pontos importantes e fundamentais para fazer essa diferença entre a tristeza e a depressão. A primeira é prazer nas coisas que tu gosta. Tu consegue ainda apreciar os prazeres da vida, ainda tem prazer naquilo que tu gosta de fazer. Isso é um ponto-chave. Um dos fatores fundamentais da depressão é a perda da capacidade de sentir prazer, ou a diminuição dela. Isso se chama aneidonia. Não ter prazer nas coisas. É como se o mundo ficasse sem cor. É olhar o mundo com uma lente acinzentada. O colorido das coisas é perdido. Então, se tu está triste, mas ainda consegue se estimular com as coisas pelas quais tu gosta, com as coisas que normalmente são legais e são bacanas, se isso ainda te dá prazer, é um fator que talvez não indique um quadro depressivo. Mas caso isso comece a se perder, é algo que precisa ser visto com mais cuidado. A segunda é a capacidade de executar tarefas. Essa é a parte da energia, da memória, da concentração. Se ela está preservada, ou seja, se tu consegue fazer as coisas do teu dia a dia, consegue trabalhar, estudar, consegue fazer o que normalmente se propõe a fazer. Um dos sintomas chaves do quadro depressivo é essa perda de energia, da capacidade de concentração, de velocidade nos pensamentos. É quando o cérebro não consegue processar com facilidade e velocidade as informações que conseguia antes. Então, se tu tá começando a perder essa capacidade de executar as coisas, tanto no trabalho como no teu dia a dia, isso é um sinal para tu ficar alerta e atenta. Tanto é que a depressão é a principal causa de incapacidade laborativa no mundo. Terceira, alterações no sono ou apetite, tanto para mais quanto para menos. Se junto com a alteração do humor, tu nota que o apetite diminuiu muito, tu não consegue se alimentar bem ou está se alimentando demais, dificuldades no sono, ter insônia ou dormir muitas horas, 10, 12 horas por dia. Então, dormir demais ou dormir pouco apetite ou apetite demais são sinais que são levados em consideração em um quadro depressivo. As funções básicas de sono e alimentação ficam comprometidas. Quarta, pensamentos de morte. Pensamentos de morte, em 90% dos casos, estão ligados a quadros depressivos. É o primeiro sinal que sempre deve ser observado, é um sinal de alerta. Às vezes surge um pensamento de morte como: seria melhor se eu morrer. Perceber uma falta de prazer, não existe mais esperança. O futuro é sombrio. Pensamentos do tipo: tá tão difícil, tá tão cansativo fazer as coisas, que seria melhor se algo acontecesse comigo. Esse pensamento, se algo acontecesse ou se eu pudesse fugir, ficar um tempo descansando, dormir e não acordar mais, é um indício de que esses pensamentos estão começando a surgir e podem vir uma sequência de pensamentos de morte. Se eu morresse, seria melhor. E no último estágio, seria a pessoa realmente planejar e se ferir. Então, começou a pensar nisso, não precisa deixar evoluir. É importante pedir ajuda. É importante olhar para esse aspecto. Esses são os principais pontos. É claro que não é só isso. É preciso avaliar, fazer uma análise de outros fatores, físicos, psicológicos, ambientais, para fechar o diagnóstico e planejar um tratamento individualizado. Caso tu esteja te sentindo assim ou algum familiar, alguma amiga, é extremamente importante ser avaliado por profissionais capacitados. Ficou com dúvidas? Deixe nos comentários ou me procure. Os contatos estarão na descrição do vídeo. Até mais!